Ora, será que cancelar o carnaval seria uma prudência orçamentária ou seria o contrário, de respeitar a cultura? Bom, é isso que a gente vai ver isso aqui agora. Professor, como assim? Eu quero discutir com você se o cancelamento do carnaval que foi feito em algumas cidades seria algo que foi, do ponto de vista orçamentário, algo prudente. Ou então estão desrespeitando a cultura, né? Bom, essa análise, é claro que ela vai dar aso para você poder comentar aqui. Eu quero que você comente, inclusive, mas para baixar um pouco os ânimos, vamos tentar fazer uma argumentação até um pouco mais jurídica disso, né? Ou seja, uma análise jurídica sobre esse financiamento público do carnaval, né? O problema, perceba, não é o carnaval e não será enquanto manifestação cultural. E o que nos cabe fazer? A argumentação jurídica. Mas talvez o grande problema e o cerne do nosso debate é assim, será que é possível haver esse financiamento público, né, de festas caras, sobre o ponto de vista, para financiar o carnaval? E aí vamos entender um pouco mais. Isso me chamou a atenção justamente pelas notícias, né? Acaba que isso é um tema muito relevante, é um tema muito atual, porque vários municípios acabaram cancelando seu carnaval. A gente sabe que o carnaval é uma festividade enraizada no Brasil, né, que não só uma expressão, mas é uma identidade nacional. E nos chamou a atenção, por exemplo, o município de Sorocaba, né? Sorocaba, ele cancelou pelo 6º ano consecutivo, a prefeitura decidiu não financiar o carnaval. Ele disse assim, vou gastar com recursos de saúde, com educação. Eles falaram assim, eventos privados podem até acontecer, desde que seja por uma organização de iniciativa privada e haja autorização do município. Já a prefeitura de Salto, por exemplo, em São Paulo, também cancelou em 2025, dizendo que queria gastar esse dinheiro com outras finalidades essenciais. Mairique, né, em São Paulo, também tratou de algo similar. Três Corações em Minas, por exemplo, disse, olha, a gente tem uma dívida de cerca de 60 milhões de reais, então não faz sentido a gente pagar isso, né? Porque senão eu vou comprometer para pagamentos essenciais, como recursos para comprar medicamentos, né? As dívidas trabalhistas, e assim, várias cidades, tá? Estou falando de Guaranésia, Minas Gerais, também teve a cidade de Cerro, Juazeiro, na Bahia, né? Falando de crises econômicas. Então, no fundo e a cabo, a grande questão aqui é que eles estão cortando o carnaval por necessidade de contenção de gastos e também para direcionar para recursos que eles consideram como áreas prioritárias, né? A grande questão é, a gente está diante de uma decisão legítima, pautada pela responsabilidade fiscal, ou de um potencial desrespeito, né, a esse patrimônio cultural, material, imaterial, né? Desculpa a erro de digitação, né? Ou seja, é legítimo que o carnaval seja financiado publicamente pelos entes contratando bandas caras, né? E acho que essa é a ideia. A primeira coisa que a gente tem que ter em voga é claro que esse carnaval é um patrimônio cultural e material. A Constituição Federal, ela diz no artigo 216 que o carnaval está perfeitamente alinhado ao que é um patrimônio cultural, ponto. O Estado não tem somente a perspectiva de promover e financiar, né? Mas ele tem um verdadeiro dever constitucional de garantir o pleno exercício cultural, né? Ele tem que dar acesso a essas fontes culturais. Só que o grande problema, no fundo, é esse debate. Bom, será que tem que ter o financiamento público para eventos como as contratações de grandes bandas, né? Então, por exemplo, você sabe, né, nessa perspectiva que a gente tem que ter um grande cuidado, porque a gente tem que observar o outro lado da moeda, que é a responsabilidade fiscal, né? O argumento da responsabilidade fiscal, ele está no artigo 37 da Constituição Federal, pelo gasto com o princípio de eficiência, e também a lei de responsabilidade fiscal exige que as despesas sejam compatíveis com as receitas e que não comprometa, de certo modo, essas funções essenciais. Então, o que é ter uma gestão fiscal? Né? De certo modo, ela pressupõe que você tem uma ação planejada, transparente, que previna riscos e também corrija, de certo modo, gastos que sejam capazes de afetar o desequilíbrio nas contas públicas. E isso está previsto tudo na lei de responsabilidade fiscal. Agora, o grande problema é que no contexto específico do carnaval, nós não temos na LRF uma proibição expressamente dizendo, olha, você não pode gastar com essa festividade. Isso, perceba que esse tipo de discurso, ele não vale somente para o carnaval. Ele vale para o Natal, ele vale para a festa do município, né? Todo município tem uma festa, né? Só que, e esse é o grande problema, a LRF, ela não diz expressamente, olha, primeiro gaste com isso, depois gaste com isso. É claro, os gastos com o carnaval, eles têm que estar previstos no orçamento, isso é a primeira coisa, e esses gastos, essa é a segunda regra, não podem comprometer o equilíbrio fiscal, né?
E a regra de ouro é, nós temos que ter uma proporcionalidade entre gasto e entre capacidade financeira do município. Isso aí é ponto. Só que o grande problema é que ele não coloca em hierarquia de despesas para dizer, olha, primeiro gaste com pagamento, né? Segundo gaste com medicamentos. Então, no fundo, acaba tendo requisitos mais genéricos. O artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 9, que fala que você vai limitar o empenho se houver risco de não cumprir as metas fiscais, e também dizer que a gente tem uma obrigação constitucional de pagar o mínimo com saúde e educação, de gastar esses gastos. Mas nós não temos, no fundo, uma interpretação explícita, é mais da doutrina de direito administrativo, ou se houver uma interpretação dos tribunais de contas sobre priorizar gastos. Mas o grande problema é que a gente já teve alguns lugares que os tribunais de contas falam, não, você não vai gastar com esse dinheiro, porque você está arrecadando muito pouco e você vai gastar muito com esse carnaval. Então é sobre isso, né? O nosso debate aqui, o cerne. Perceba que, no fundo, o debate é sobre o alto custo, né, do carnaval público. Exemplo, você tem alguns cachês de alguns artistas contratados que foram divulgados pela mídia, né? Sobre, por exemplo, Léo Santana cobrar 2 milhões em 4 shows, obviamente, em Salvador, né? Natanzinho no Ceará, Barões da Pisadinha. E veja, a grande dúvida é o seguinte, velho, para o que essa cidade arrecada, para que o que isso pode proporcionar, esse valor é muito alto, é óbvio que você vai dizer, poxa, professor, mas pode ser que ela gere muito dinheiro, né? Só que o grande problema é que a gente tem que ter obrigações prioritárias, né? E o que é que dizem os tribunais de contas, para a gente entender um pouco isso? O Tribunal de Contas do Ceará, por exemplo, o presidente ele falou assim, olha, até o carnaval, a gente tem 72 milhões de reais de despesas com o carnaval, né? Sendo que desses 72 milhões, ele disse assim que 51 milhões era para contratar os artistas e 17 milhões era para gastos com infraestrutura. Então você percebe que a contratação dos artistas, ela é a principal, digamos assim, coisa que chama a atenção dos gastos das prefeituras de maneira geral. Já esse ano, o TCE Paraíba disse, olha, cuidado para vocês não comprometerem os limites fiscais, né? Legais, só orientou, e tem um precedente do TCE-PE em 2019, em que ele orientou um município, né, falou assim, olha, o município de Camaragibe, falou, olha, município de Camaragibe, eu recomendo que você não tenha carnaval público esse ano, porque sequer você tem orçamento esse ano. E o que nos chamou a atenção a debater aqui foi justamente uma decisão judicial, né, no município, em Correntina, na Bahia, que proibiu o município de gastar 6 milhões e meio com carnaval. Por quê, professor? Porque disse que tem salários atrasados. Então não faz sentido você gastar com carnaval enquanto você tem salários atrasados. E isso aqui fica a dúvida, né? Ou seja, por que, professor, a dúvida? Porque sempre a dúvida é essa, no fundo é essa. Ou seja, qual é o impacto econômico do carnaval? Porque, por exemplo, você pegar dados, né, da questão da Federação Nacional de Comércio, ela vai dizer, olha, o carnaval ele gira 8,2 bilhões, né? Isso aí, claro, obviamente ele fala no âmbito nacional. Tem muitos setores que se beneficiam, né? Turismo, hotelaria, gastronomia. A gente não pode também fechar os olhos para isso aqui, obviamente. Mas esse é o grande problema. O grande problema, na verdade, é que a gente não tem critérios para uma decisão responsável. A grande maioria dos municípios, e a gente percebe isso, eles precisavam fazer estudos técnicos prévios para saber qual é o impacto econômico de contratar, enfim, uma grande banda, né? E aí, esse é o aspecto. Será que o certo não seria a gente fazer uma análise de proporção entre qual o investimento e o retorno esperado? Ah, professor, mas carnaval também não pode ser sobre investimento e retorno. Não pode, isso é verdade. Mas o que a gente tem que se adequar é sobre o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. No fundo, eu tenho que ter um equilíbrio entre proteção cultural e responsabilidade fiscal. Você acha certo que um município que arrecada 10 milhões no ano, ela pegue tão somente o carnaval e gaste 6 milhões e meio com o carnaval, por exemplo, se não tem nenhum gasto comprovado, ou melhor, nenhum estudo comprovado que esse dinheiro vai retornar de alguma maneira, ou seja, literalmente política do pão e circo, vamos dizer assim. Então, esse aspecto ele tem que ser levado em conta. Tá, professor, quais seriam as alternativas, então, para cancelar? Poxa, não vai ter carnaval. E é justamente sobre isso. Quando você começa a estudar, você começa a perceber que é o seguinte, poderia ser que ele financiasse publicamente o carnaval, se ele reduz a programação, faz dias menores, se ele tenta fazer parcerias com as iniciativas privadas, tenta buscar patrocínios. E o terceiro ponto, que talvez é um ponto que a crítica de uma maneira mais fala, mas tem até vergonha de ressaltar, porque não é nada contra o artista consagrado. É só a questão de você fazer um gasto prudente com aqueles municípios que estejam com a corda no pescoço. Que é o seguinte, velho, vamos valorizar mais artista local, ou seja, vamos valorizar aquelas bandas, né, iniciantes, vamos fazer concursos locais, pô. Tem tanta gente querendo se lançar no mercado, né?
E isso seria, de certo modo, ao invés de contratar artistas consagrados, contratar artistas que estão começando ainda, artistas locais, e, consequentemente, pagar menos, né? E isso teria também a consideração de você ter um modelo misto de financiamento, ou seja, é uma festa pública, mas também tem muito evento privado. Por que não trazer eles para essa festividade do carnaval? Outra coisa bem interessante que chama a atenção quando a gente vai estudar é a ausência de participação popular nas decisões, né? Nós temos na Constituição Federal, artigo 206, parágrafo 1º, que há uma necessidade de participação comunitária. Então, seria interessante que você escutasse mais a população local sobre isso do carnaval, por exemplo, né? Você pegar um carnaval em um município que tenha toda a sua cultura e você chama uma pessoa que não tem nenhuma correlação, né? Era uma coisa, e aqui não é a crítica, mas é um dado realmente que eu percebi, caramba, peraí, beleza, carnaval. Mas carnaval você vai para escutar hits, digamos assim, de carnaval, ou não importa, né? E aí, assim, eu tô falando de um lugar feito predominantemente Olinda, em que você tem ali as marchinhas de carnaval, a coisa mais tradicional, mas você vai escutar sertanejo, né? E você escuta sertanejo no carnaval. E rima, e claro, professor, dependendo do estado, o local rima, né? Ou melhor, carnaval vale tudo. Então, essas discussões, ela pode ser feita justamente com a participação comunitária, né? Isso aqui pode ser feito também com a gestão democrática da cidade, que tem previsão no Estatuto da Cidade, trazendo o povo para ser escutado. E por isso, a importância das audiências públicas e consultas da população para legitimar democraticamente essas escolhas administrativas. Tá, e qual a conclusão que a gente chega? A conclusão é que é possível que haja um cancelamento mesmo, quando seja comprovadamente necessário. É possível também que a gente tenha que considerar sempre uma decisão técnica, mas não somente discricionária, e é importante observar meios alternativos muitas vezes, como seja a participação popular para você discutir essas decisões e, obviamente, fazer essa questão de análise caso a caso. O que eu quero debater com você, e isso vai servir para o Carnaval, para o Natal, para o Ano Novo, para toda a festividade do seu município, feito eu já vi algumas decisões judiciais também nesses casos, é sempre a ideia, pô, a cultura é um direito, mas não é um luxo que é indispensável, né? É assim, algo que não é um luxo que você pode dispensar, a gente tem que ter acesso à cultura, mas a gente tem que ter soluções equilibradas, especialmente quando envolve gastos públicos, né? Então isso é uma coisa que sempre vai estar atento, né? E seria interessante, na verdade, para cumprir a LRF e para ter uma efetivação efetiva dos tribunais de contas, que a gente tivesse estudos técnicos também sobre o carnaval. Mas deixo aqui a você esse convite, né? Esse debate. Foi um caso que me chamou a atenção da justiça, né? Cancelando o carnaval. E queria saber o que é que você acha. Beleza? Vai, comenta aí.